sou a professora Adriana e vou lecionar produção de texto para o 7º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se de seguir todas as orientações. Hoje eu irei fazer a correção das páginas 44 e 45. Irei também dar continuidade ao conteúdo da matéria, ok? Então vamos lá, página 44. Primeiro, na página 43, tinha um texto, ao qual vocês deveriam ler para responder a questão número 1. A seguir, estão listados os estados identificados com esses falares. Troque ideia com os colegas e o professor, faça uma breve pesquisa, se julgar necessário, e estabeleça a relação correta entre os estados e os textos lidos. Bom, essa parte de trocar ideia com os colegas e com o professor, vocês sabem que atualmente nós estamos impossibilitados, porém, vocês conseguiriam fazer essa questão perfeitamente sem precisar conversar com o colega ou com o professor. Por quê? Porque é uma questão fácil de fazer e apenas você teria que olhar o texto, ok? Então, quando for assim, eu vou passar a questão, quando vocês puderem fazer. Então, ficou 3 Alagoas, 1 Minas Gerais, 5 São Paulo, 6 Espírito Santo, 7 Rio Grande do Sul, 4 Maranhão, 8 Amazonas e 2 Rio de Janeiro, de acordo com o que está escrito aqui em cada número romano, ok? Questão 2. Releia os termos a seguir. Coisou, trem, sinistro, bolado, mangar, lascados, aziei, pocá, pitiu. Você utiliza alguns deles em sua fala cotidiana? Quais? Então eu tenho uma resposta pessoal, porque cada um pode dizer que sim ou que não. E dependendo da sua resposta, você vai dizer quais delas você usa, ok? Sugestão de resposta, exemplo meu. Se eu fosse colocar, eu diria que sim, e eu uso a palavra trem, às vezes. B. Deduza, tendo em vista a forma de cada uma dessas palavras e seus usos nos textos lidos. Quais são substantivos, adjetivos e formas verbais? Substantivos é tudo que eu nomeio, adjetivo é tudo que eu caracterizo no meu substantivo, e formas verbais é quando eu uso os verbos nas suas formas, pretérito, passado, presente, ou no infinitivo, no particípio, no gerúndio, ok? Então, eu teria que buscar palavras nos textos, deduzindo quais que eu poderia usá-los como substantivos, adjetivos e formas verbais. Então, nos substantivos eu tenho trem e pitiu, nos adjetivos eu tenho sinistro, bolado e lascados, e nas formas verbais eu tenho coisou, mangar, aziei e pocar, ok? Na letra C, ele me pede para fazer a conjugação dessas formas verbais que foi colocado na letra B. Então, o que eu teria que fazer? Com as pessoas, eu, tu, você, ele, nós, vocês, eles. Reparem que ele tirou o vós e colocou o você ou vocês. Então, eu teria que fazer eu coiso, tu coisas, ele coisa, você coisa, nós coisamos, vocês coisam, eles coisam. A mesma coisa com mangar. Eu mango, tu mangas, ele manga, você manga, nós mangamos, vocês mangam, eles mangam. Aziei ou aziar. Eu azio, tu azias, ele azia, você azia, nós aziamos, e vocês aziam e eles aziam. E pocar. Eu pouco, tu poucas, ele pouca, você pouca. Nós pocamos, vocês pocam, eles pocam. Assim seria, ok? Letra D. Dê o significado de cada um desses termos nos textos lidos. Se necessário, faça uma pesquisa. Então, coisar. Coisar significa o quê? É o mesmo que fazer, está nesse sentido, ok? Trem, um objeto qualquer a que se faz referência. Sinistro, dependendo do contexto, pode equivaler a muito bom, muito ruim. Bolado, chateado, incomodado. Mangar, debochar. Lascados, em situação difícil. Aziei, desanimei. Pocar, fazer algo muito bem feito. E pitiu, cheiro de peixe. Ok? 3. Agora observe estas expressões. Primeira, eu tô brocado.
estamos lascados. Segunda, me caiu os butiá do bolso. A quem se refere cada uma das formas verbais em destaque, isto é, qual é o sujeito de cada uma delas, justifique sua resposta. Então, na frase 1, eu tenho a forma verbal tô e tamos. Na primeira frase, eu tenho o sujeito eu. Eu tô brocado. Quem tá brocado? No caso, é quem está, seria, né? Quem está brocado ou quem tá brocado? Eu. Ok? Na segunda, será o sujeito nós, porque ele não está ali na minha frase, mas o meu verbo estamos, nós estamos, né? Nós estamos, no sentido informal. Eu tenho o meu sujeito indeterminado. Então, ele não está na frase, mas eu sei que ele existe, então seria o nós, ok? Nós conseguimos perceber pela desinência verbal mos. A mesma coisa na segunda frase. O verbo caiu, ele está se referindo a que ou a quem? Os butiá, tá? Vê pelo sentido da frase aqui, ó. Me caiu os butiá do bolso. Então, o que caiu? Os butiá, tá? O verbo caiu está se referindo ao butiá. Letra B. Os tópicos a seguir descrevem a frase em estudo. Identifique qual se aplica a cada item. Então, na primeira frase, trata-se de uma expressão regional típica de um estado brasileiro. Na 2, ok? São nessas frases que tem a continuação aí da letra B, nessas duas frases. Segunda, não é uma ocorrência de uma variedade linguística específica, mas se trata de um uso recorrente em todo o Brasil, geralmente em situações de comunicação menos formais. A1. O plural é marcado apenas no artigo inicial, mantendo-se o substantivo e o verbo na forma singular. 2. Cai a sílaba átona inicial e se mantém as desinências de número e pessoa nas formas verbais. A1. O sujeito proposto, isso é, posicionado após o verbo, favoreceu a manutenção de forma verbal no singular. 2. Ok? A número 4, você podia fazer em uma folha separada normalmente, tá? Ou será recolhida, ou quando voltarmos, nós vamos ver em sala de aula, tá bom? Não precisava trocar ideias com o professor, tá? Vocês podiam fazer e podem fazer, quem não fez, em uma folha separada. Dá para fazer porque é produzir um texto. Você vai olhar o que está pedindo, que está pedindo, produza um texto como os da internet que vocês estudaram nessa sessão, tá? Se quiserem, vocês podem imprimir e aí, é como eu falei, vocês podem fazer em uma folha separada e deixar guardado. Quando for solicitado, nós iremos recolher ou, quando voltarmos à aula, eu olharei, tá bom? Bom, essa página aqui, tipos de variação linguística, nós já estudamos de lugar ou região, que é a geográfica, né? Já estudamos variação pela escolaridade ou estrato social, que é a questão de quem pode estudar tem uma linguagem mais formal, ou quem também, mesmo que não teve a oportunidade de estudar, pode usar sim a linguagem formal normalmente, né? Pode sim ler e saber qual que é a linguagem formal, mas podemos também usar a linguagem informal na oralidade, no dia a dia, não na escrita. Variação histórica é aquela variação que também estudamos, que diz respeito a quê? Palavras que não se usam mais e palavras que são adquiridas ao longo do tempo e que fazem parte da nossa fala atualmente, ok? Paramos na variação pelo meio. O que é a variação pelo meio? Nós temos a linguagem, então, oral, que é aquela falada, e nós temos a linguagem escrita, a qual eu escrevo. Na linguagem oral, eu posso usar tanto a linguagem formal e a informal. O que acontece? Qual que é a diferença? É que a formal eu uso em determinadas situações. Então, eu posso usar no dia a dia também, mesmo que eu não esteja inserido nessas determinadas situações? Claro que eu posso. Vai depender de você. Se você gosta de falar formalmente, usar todos os pronomes, as concordâncias corretamente, ótimo, você pode fazer isso. Se você é mais espontâneo na fala, você usa a fala mais espontaneamente,
Obviamente que você vai fazer aí o uso de uma linguagem tanto formal quanto informal. Às vezes, até sem perceber, nós usamos essa linguagem mais informal, tá? O que nós temos que ficar atentos é que em algumas situações, como entrevista de emprego, em uma palestra, em alguns lugares, ou dependendo com quem você está conversando, você tem que fazer o uso, tentar na linguagem mais formal. E a linguagem informal, você tem que tomar cuidado para não ficar apenas falando gírias, né, falando vícios de linguagem o tempo todo, ok? E na escrita, o que acontece na escrita? Os textos geralmente são escritos com uma linguagem formal, porque a escrita é diferente da fala. Porém, se o meu texto pedir ou eu puder usar uma linguagem mais espontânea, eu posso fazer isso normalmente. Só que em duas situações, se for pedido ou para dar exemplos, ou se for, vou fazer uma reportagem, vou dar uma notícia, mais para um público mais jovem. Então, eu vou usar uma linguagem que eles entendam melhor. Eu posso fazer isso, ok? Em contos, em crônicas, em fábulas, eu posso fazer posso, desde que eu não exagere e desde que, se eu for usar uma linguagem muito informal, eu uso entre aspas para saber que aquilo foi proposital. Tá bom? Agora, em alguns casos, em vez, por exemplo, de usar o pretérito mais que perfeito, cantar, eu posso falar tinha cantado, porque atualmente aceita-se essa conjugação, ok? O pretérito mais que perfeito, raramente nós vimos em livros, em revistas, até em livro didático. É raro você ver. O que mais nós vemos atualmente é o quê? O pretérito mais que perfeito sendo aí usado com os dois verbos, né? Tinha cantado com uma locução verbal, ok? E hoje em dia, atualmente, é aceito como a norma padrão também, ok? Mas você pode fazer uso do pretérito mais que perfeito, que você não vai estar errado, tá? Então, essa variação pelo meio é o que eu acabei de falar. Fala e escrita são meios diferentes pelos quais uma língua pode ser utilizada, em diferentes formas de interação. Textos orais e escritos são produzidos com contextos menos ou mais espontâneos, dependendo dos interlocutores envolvidos, da situação de comunicação na qual eles se engajam, da relação que mantém entre si entre diversos outros fatores. Embora, em princípio, a língua oral possa ser considerada mais espontânea do que a língua escrita, uma palestra proferida oralmente a um grande público é geralmente muito mais planejada e, muitas vezes, tem por base um texto previamente escrito ou textos escritos de apoio, do que um bilhete escrito para um colega de classe em um pedaço de uma folha de caderno, ou do que uma mensagem de texto enviada por uma rede social para alguém muito próximo. Em situações formais de produção de textos escritos, temos a oportunidade de monitorar mais aquilo que escrevemos. Podemos editar, cortar, substituir palavras, reescrever nosso texto, tentando deixar a sua versão oficial mais eficiente para o propósito que temos com ele. Já as conversas orais informais seguem outro padrão, uma vez que os interlocutores estão simultaneamente presentes no momento da interação. Daí ser comum, esperada e até desejável a presença de repetições, reformulações, correções, acréscimos em nossas falas em situações como essas. Ok? Então, a variação estilística, os graus de monitoramento. Então, aqui ele falou desse monitoramento e aqui ele vai falar o que é isso. Tá? Então, geralmente, de forma consciente ou até mesmo sem perceber, mudamos nosso jeito de falar dependendo da situação de comunicação na qual estamos inseridos. Por exemplo, quando falamos para um público desconhecido, quando participamos de uma entrevista de emprego, quando conversamos com pessoas mais escolarizadas do que nós ou com pessoas que ocupam algum cargo mais elevado. Nessas situações, monitoramos mais o que dizemos, evitando gírias e palavras ou expressões que demonstrem intimidade com o interlocutor, como galera, pra caramba, curtir, é um sapo e etc. Por exemplo, quando eu estou dando aula aqui para vocês, quando eu erro, eu falo. Quando eu percebo que eu erro, eu falo o quê? Desculpa, e falo novamente, não é verdade? Podemos fazer isso? Lógico que podemos. Eu vejo palestrantes, eu já assisti palestras, de pessoas que
eram doutores ou mestres, né, que tem mestrado, doutorado, que falou alguma coisa, equivocou-se e refez a sua fala, normal. Um repórter, por exemplo, no jornal, quantas vezes eu vejo falar de uma linguagem mais informal? Aceitável? Bom, não sei, mas atualmente parece que sim. Então, essas coisas acontecem, tá? E o que nós temos que prestar é atenção na nossa fala. E se você perceber que você errou no momento que não podia, que não poderia, é só você fazer a correção, ok? Quando isso ocorre, dizemos que a situação social na qual usamos a língua apresenta maior grau de formalidade. Quando, por outro lado, não sentimos necessidade de monitorar tanto nossos usos da língua, dizemos que se trata de uma situação social informal. Os níveis de formalidade ou informalidade dependem dos outros tipos de variação. Podemos utilizar uma variedade regional, tanto em situações formais quanto em situações informais, se o contexto maior do evento assim permitir. Da mesma forma, podemos usar a língua escrita ou a língua falada de maneira menos ou mais formal e assim sucessivamente, ok? Então, turma, nós encerramos essa parte de variação linguística. Espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar para vocês. Em primeiro lugar, a linguagem formal, eu devo usá-la o tempo todo? Não é isso, tá? Eu posso usar a linguagem formal, sim, em momentos oportunos, sim. Quando eu converso com um colega, uma pessoa da minha família, eu posso fazer isso naturalmente. Fora de sala de aula, eu faço isso como professora da língua portuguesa? Faço. Por que não? Mas quando eu estou dando aula, quando eu vou a uma entrevista de emprego, quando eu vou a um médico, por exemplo, eu tento usar a linguagem mais formal. Por quê? Porque é necessário, ok? Então, eu faço uso dessa linguagem. E na escrita, o que vocês têm que entender é que a escrita é diferente da fala. Então, nós devemos ter cuidado com a nossa escrita. Usar a gramática ali corretamente. Por isso que nós aprendemos a gramática, ok? Um dos motivos. Bom, feitas essas correções e acabando a continuidade desse contexto, eu deixei as atividades das páginas 48, 49, 50 e 51, que são atividades que têm a ver com as variações que nós estudamos, ok? Façam as atividades e na próxima aula eu farei as correções. Eu encerro por aqui e lembrem-se, juntos no caminho certo.